Então vamos para o desafio 7 do Diretrix, chamado Tiro ao Alvo. Se você é um orientador experiente na orientação profissional, você já deve conhecer a atividade chamada curtograma, em que a gente avalia com o nosso orientando o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer, o que ele tem obrigação de fazer, o que ele não tem obrigação de fazer. Então a gente fez uma adaptação dessa atividade para o contexto do Diretrix, em um formato que a gente acredita que faz sentido para os nossos jogadores, certo? Então, no meu relatório, eu confirmo o usuário que eu estou visualizando e aqui eu vou ter informações sobre esse desafio. Veja só, nesse desafio existem 3 alvos. É um desafio de mira, principalmente, porque o jogador vai receber algumas flechas e nessas flechas vão estar escrito ações. Ele vai ler ações escritas nessas flechas. Quando ele visualiza a flecha com uma ação descrita, ele deve mirar essa flecha para um dos alvos e acertar aquele alvo. Os alvos são: gosto e faço, gosto, mas não faço, não gosto, mas faço. Então, cada pessoa vai direcionar a flecha que surgir para aquele alvo que fizer mais sentido para ela, certo? Para a realidade de vida dela. Vamos dar uma olhada no relatório do jogador fictício Diretrixer, porque isso vai ficar bem claro para você. Veja só. Na segunda coluna dessa tabela, a gente tem justamente a descrição desses alvos que eu acabei de mencionar para você. Aqui nós temos gosto e faço. Vou descer a tela. Gosto, mas não faço. Não gosto, mas faço. O que aconteceu enquanto esse jogador Diretrixer estava nesse desafio? Surgiram flechas para ele e ele selecionou um dos alvos para mirar e atirar essa flecha, certo? Depois de um tempo, as flechas começam a se repetir. Uma ação que já foi classificada antes aparece de novo e ele precisa classificar ela no mesmo alvo que ele classificou anteriormente. Isso vai demonstrar que ele está seguro sobre qual alvo deve ser atingido por qual flecha. Pode acontecer de alguma flecha causar insegurança ou confusão. Ou seja, pode ser que ele atire a flecha para um dos alvos e mais tarde, quando ela surgir novamente, ele fique confuso e não saiba bem em qual dos alvos ele deve atirar a flecha. E pode ser que ele mude e atire essa mesma flecha em outro alvo. Isso vai gerar o registro de uma inconsistência, assim como aconteceu no desafio 1 do Diretrix. Veja só, para o nosso jogador Diretrixer, surgiram essas flechas que foram atiradas no alvo gosto e faço. Então tem viajar, servir os outros, passear com o pet, ouvir música, organizar materiais, mexer no celular, computador, me maquiar, me conhecer melhor, ler livro, revista, notícias. Várias ações, vários verbos, várias atividades surgiram para ele e foram atiradas nesse alvo gosto e faço. Na maioria dessas flechas jogadas no primeiro alvo, gosto e faço, ele não sentiu dúvidas, ele não teve inconsistência. Ou seja, quando aquela flecha surgiu novamente, ele atirou ela no alvo gosto e faço mais uma vez. Com exceção disso aqui, ó. Quando surge esse quadradinho amarelo indicando um ponto de atenção para o orientador profissional, é porque aqui a gente tem um ponto de conflito. Essa flecha ficar com a família gerou confusão para esse jogador. É provável que em algum momento ele tenha tirado ela no gosto e faço e depois ele ficou confuso e não sabia mais em qual alvo ele tinha tirado e atirou em outro. Então ele está confuso se ficar com a família é algo que ele gosta ou não. Isso é importante de ser avaliado com ele quando vocês estiverem em atendimento. O mesmo aconteceu aqui, ó, o sim, ensinar algo a alguém. E eu não sei se você está lembrado, mas no desafio de preencher as cartas na Feiticeira que Tudo Vê, ele disse que uma das coisas mais importantes na vida é cuidar das pessoas da família, lembra? E olha só, ficar com a família é algo que gerou algum tipo de conflito, algum tipo de incoerência. Da mesma forma que lá ele fala sobre ensino,
professor, educação. E aqui, ó, o ensinar algo a alguém também virou um ponto de conflito, de dúvida, de confusão. Então, a gente consegue ver que coisas que lá atrás já vinham se refletindo como pontos de informação importantes sobre esse jogador, vai aparecendo depois para ser explorado em outros formatos, de outras formas e com novos olhares. Isso aqui está acontecendo com esse jogador, mas pode ser que com o seu orientando, vocês tivessem visto outra questão lá atrás, que aqui aparece mais uma vez como algo que está ali chamando a atenção dos dois para a conversa. Eu entendo que quando essas temáticas começam a se repetir em diferentes desafios, ou até mesmo no mesmo desafio, quando aquilo está se repetindo, é sinal de que aquilo precisa de algum tipo maior de atenção, uma atenção especial. Aqui tem mais algumas flechas que esse jogador ainda tinha jogado no gosto e faço, veja só, a maioria não causou confusão, mas aqueles dois acima causaram confusão. E aqui a gente já começa a ver informações sobre o próximo alvo, que é gosto, mas não faço. Aqui a gente já tem menos flechas, transformar ambientes, representar os outros, organizar viagens e passeios. E um deles gerou conflito, desenhar. O jogador jogou em gosto, mas não faço, e depois de um tempo ele se confundiu e jogou em algum dos outros alvos. Veja só, eu acho que esse alvo, gosto, mas não faço, talvez ele seja o mais importante dos três. Eu sempre gosto de explorar muito ele porque ele tem esse aspecto de ser algo que é importante para a pessoa, ela tem prazer, ela acha aquela atividade agradável, mas por algum motivo ela não faz aquilo. E eu acho importante sempre explorar por que ela não faz aquilo. Podem ser muitos os motivos, pode ser porque ela não tem tempo, pode ser porque ela não está dando prioridade a isso, pode ser porque ninguém apoia ela nessa atividade, pode ser porque isso não é uma atividade valorizada, pode ser por inúmeros outros motivos, mas é muito relevante que fique claro para essa pessoa que existem coisas que ela gostaria de estar fazendo, mas ela não está fazendo. Será que não haveria formas de ela começar a fazer essas coisas então, sendo que são coisas importantes para ela? A não ser que elas já tenham deixado de ser importantes, a não ser que não sejam mais importantes. Mas eu gosto muito de avaliar esse aspecto nesse alvo, junto com o orientando. Por fim, a gente tem as flechas que foram enviadas em não gosto, mais faço. Aqui você tem uma barra de rolagem dentro dessa própria planilha, tá vendo? Não gosto, mais faço. Planejar gastos, lidar com imprevistos, lidar com dinheiro, ler artigos científicos, ficar sozinho, ficar na minha. Ele não teve nenhum tipo de dúvidas que essas são coisas que ele não gosta, mas faz. Se você conhece a atividade curtograma tradicional da orientação profissional, você sabe que são feitos quadrantes e que um deles é não gosto e não faço. Aqui no Instituto Viagem a gente já teve muita experiência fazendo esses quadrantes tradicionais e a gente percebe que esse último quadrante, ele não é muito relevante para os nossos atendimentos, ele costuma não trazer insights importantes, porque geralmente a pessoa tem que colocar ali coisas que não fazem parte da vida dela. Então a gente achou mais condizente no Diretrix, ao invés de criar um quarto alvo para essa opção não gosto e não faço, achamos mais condizente criar uma fogueirinha ali do lado do alvo com a flecha. E nessa fogueirinha, o jogador descarta as flechas que não fazem parte da vida dele. Porque se não faz parte da vida dele, muitas vezes ele não consegue avaliar se aquilo é algo que ele gosta, certo? Então, por exemplo, na fogueira, esse jogador atirou organizar eventos, dirigir, provavelmente é um jovem que ainda não dirige, cuidar de plantas, construir algo, consertar as coisas. Essas são coisas que não fazem parte da vida dele. Aqui houve um conflito com relação a esse organizar eventos. Pode ser que em um momento ele tenha pensado um tipo de evento, e aí na hora que surgiu a flecha de novo ele pensou outro tipo de evento. Isso é algo que tem que avaliar com ele. Mas é importante verificar, assim, você não faz essas coisas ainda, mas você acha que se você fizer essas coisas, elas serão agradáveis? Então, dá para fazer esse exercício imaginativo junto com o seu orientando, certo? Mas podem ter coisas que realmente, assim, vão passar longe da experiência de vida e a pessoa vai jogar na fogueira porque ela não sabe nem avaliar aquilo.
já que é algo que ela nunca experimentou. Certo? Esse é o relatório. Ele é muito interessante de ser observado ponto a ponto junto com o seu orientando para avaliar o que ele pensou quando ele avaliou aquela flecha. Por exemplo, ficar com a família. Ah, como assim ficar com a família? O que você pensou na hora que você avaliou essa flecha? Fazer atividades manuais. Que tipo de atividades manuais você pensou na hora de atirar essa flecha? Fazer artesanato. Que tipo de artesanato você pensou? Estar na natureza. Então, entender com ele o significado dessas expressões. No curtograma tradicional, usado na orientação profissional, é muito comum que a gente faça os quadrantes e entregue os quadrantes vazios para aquele orientando. E quando eles se deparam com aquele vazio, é muito comum que eles tenham dificuldade de preencher o vazio, eles não sabem nem por onde começar. E a nossa experiência de apresentar essas opções tem sido muito interessante, porque com as opções ali em mente, a pessoa já consegue, então, classificar, mas não só isso, isso estimula que ela pense em outras ações que a gente não sugeriu. Então, é super comum que no atendimento a pessoa fale assim, tem uma coisa que não apareceu, mas que eu gosto de fazer, que é, sei lá, fazer montagem de computador. Então, algo que não apareceu, mas que para ela é importante, é uma experiência da vida dela, e aí, se ela já está vendo outros exemplos, fica mais fácil de conseguir trazer esse exemplo e esse dado para o orientador, certo? Vamos para o próximo desafio.